Pessoal, vou pedir a todos para efeito de início aqui, nós vamos começar a gravação. Os microfones mutados, por gentileza. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia de encontro do treinamento do projeto de monitoramento e acompanhamento das entidades de apoio à política de redução de drogas e de álcool. Nós estamos aqui em nome do Ministério do Desenvolvimento Social e da Universidade Federal Fluminense, e para fazer a abertura oficial do segundo dia de encontro, convidamos o coordenador geral do projeto, representando a Universidade Federal Fluminense, o professor Marco Aurélio Sanfins. Por favor, professor. Obrigado, Roberto Fuli. Boa tarde a todos. Eu quero aqui já de novo, né, novamente agradecer aí a presença de todos. Nesse dia, a gente tem aqui, né, a presença do Ministério do Desenvolvimento Social. Será um treinamento mais focado com eles, né, nos repassando as informações, né, valiosas para que a gente consiga avançar. Em especial aqui agradecer toda a dedicação do Osmar, né, do coordenador Osmar, e a sua equipe. E também aqui manifestar novamente a presença, aqui agradecer a presença dos meus colegas, né, o professor Frederico, e os alunos e professores da Universidade Federal Fluminense também que já estão aqui, e a todos, né? Puli, podemos dar início a esse treinamento. Está sem som você. Osmar, você conseguiu compartilhar já, tá? Nós estamos vendo o seu WhatsApp aí, tá? Você já estava na tela. Só antes de dar a continuidade, então, de chamar o Ministério, os representantes, isso já está na tela. Se você quiser colocar em modo de apresentação, eu vou pedir apenas ao professor Reinaldo Azevedo, representando todo o corpo executivo desse projeto, para fazer o uso da palavra, e na sequência nós vamos passar a palavra ao Ministério. Professor Reinaldo. Boa tarde a todos, a todas, tá? Obrigado pela presença da equipe UF, está prestigiando aí o nosso segundo dia do treinamento. Obrigado à equipe do projeto, que também está presente, e ao MDS, através da coordenadora Osmar, Janaína e a Viviane. Tá? Então, muito obrigado aí, e vou torcer para que seja um projeto maravilhoso. É um início aí, são dois grandes anos aí para a gente, né? 25 e 26, e espero que seja bem bacana esse treinamento. Muito obrigado, tá? Pode seguir, Folia. Obrigado, Reinaldo Azevedo. Queremos agradecer a presença de todos os monitores que estão aqui e estão representando, podemos dizer, praticamente Eu vou 27. bem não, Ô, Vitor, muta seu isso, obrigado, Vitor. Estão representando as unidades da federação presente aqui, a grande cobertura, amplitude desse projeto. Agradecemos a todos que estão compondo aqui, representando a Federal Fluminense. E para fazer uso da palavra, em nome do Ministério do Desenvolvimento Social do Governo Federal, nós convidamos, então, o senhor Osmar Torres, coordenador-geral do projeto de monitoramento junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, que fica na coordenação em Brasília. Também estarão presentes a senhora Viviane Araújo, especialista em fiscalização em contratos, e a senhora Janaína Mendes, coordenadora da área de contratos desse TED. Senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença aqui no Ministério do Desenvolvimento Social, representado pelo seu departamento TEPAD. Osmar, pode abrir o microfone e fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Consegue me ouvir, professor Felipe? Estamos te ouvindo bem, Osmar. Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Se quiser abrir sua câmera aí, pode ficar à vontade. Tá certo. O mais importante é o slide. E vamos aqui
Não, se bem que se você me mostrar aqui onde eu abro a câmera, eu abro a câmera também, né? Que eu sou no Zoom, não estou muito Não, acostumado. Nós aqui do MTS, a gente usa o Teams. é, embaixo, professor, aonde o senhor compartilhou, tem uma câmerazinha também, tá? Vídeo. Se o senhor clicar nela, vai abrir a sua imagem, tá? Mas tranquilo, estou conduzindo aqui, a apresentação está perfeita aqui para nós, tá? Não, perfeito, então. Então, eu vou me apresentar a todos, tá? Eu sou Osmar Torres. Hoje eu estou como coordenador geral em Brasília, tá? Para execução desse TED. Então, estamos como representantes do Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimentos atuantes em álcools e drogas. O nome é um pouco extenso, mas não se preocupe em decorar esse nome, não. Nós, todos das comunidades terapêuticas, nos conhecem como DEPAD. Então, aos monitores que estão chegando a esse programa, né, eu quero dar as boas-vindas em nome do diretor, o Samuel Mendes Falcão, em nome do nosso coordenador geral, o Diego, que já é conhecido dos nossos professores, né, e dizer que é uma satisfação ter a UF enquanto parceira para essa empreitada. Nós temos aí um longo caminho de 2 anos para percorrer e para trabalharmos juntos. O professor Roberto Puli costuma dizer que ele não é da UF, mas ele é também do Ministério do Desenvolvimento Social, de combate à fome da família, e da mesma forma nós, aqui, hoje nós somos uma única equipe. Eu estou aqui enquanto coordenador para a execução deste TED. Então, o sucesso da execução do TED também é o sucesso do próprio Ministério, enquanto um dos atores, né, que estão dentro do Plano Nacional da Política sobre Drogas. E por que um dos atores eu vou mostrar logo à frente. Então, aos monitores que estão chegando também a esse projeto, eu dou as boas-vindas em nome do nosso diretor. Como toda pesquisa, nós temos iniciado sempre por um problema social. O problema é algo real, não é algo inventado, né? O problema é algo existente. Então, e nós temos um grande problema social que é demonstrado pelo Relatório Mundial sobre Drogas, divulgado pelo Escritório das Nações Unidas, né? Falando sobre crimes e também do uso de drogas. E aponta que 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtorno por uso de drogas. Contrapartida, apenas uma em cada 7 pessoas recebe tratamento. Aí entende-se por tratamento um sentido mais amplo, que pode ser tratamento médico, pode ser tratamento de cuidados, que geralmente essa política está muito ligada a um público muito vulnerável e que, às vezes, somente o tratamento medicinal não os alcança. Isso também tem impactado, inclusive dentro da criminalidade. Existe uma ligação muito forte, e a gente vai ver por que essa política sobre drogas está, ao mesmo tempo, em vários ministérios, né? Então, isso tem impactado grandemente também dentro das prisões, né? E aí, infelizmente, tem uma ligação muito forte quanto ao uso, e não só ao uso, mas principalmente ao comércio de drogas, tá? A OMS considera essencial garantir a inclusão na cobertura universal de saúde e equidade. Iniciativa estimula a cooperação entre serviços de saúde, justiça e serviços sociais. E nesse campo entra o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a fim de ofertar tratamento, educação, cuidados posteriores, reabilitação, reintegração social aplicada como alternativa à condenação ou punição ou delitos envolvendo relacionamentos à posse individual de drogas. No nosso país, nós temos passado por longas transformações. Então, hoje ainda a gente fala muito das questões de drogas, muito relacionadas, às vezes, à criminalidade. Então, é uma realidade triste ainda do nosso país, que, apesar de vir a lei do ano de 2006, a lei sobre drogas, né, que trouxe uma nova vertente despenalizando, despenalizando o usuário e aumentando a pena para o comerciante,
né, e passando de uma vertente policialesca para uma vertente mais relacionada à saúde. Apesar disso, o nosso país ainda está muito enraizado à cultura de tratar dessas questões sociais enquanto uma questão de polícia. Então, por muitos trabalhos que a gente busca, e muitos trabalhos, às vezes, científicos, estão muito relacionados às duas questões. Mas vamos passar um panorama sobre a política nacional sobre drogas para a gente poder entender um pouco mais onde nós estamos localizados. Nós, enquanto agentes, né, que buscam promover as transformações sociais, enquanto Ministério Público e Ministério de Assistência Social. A política nacional hoje está consolidada sobre 5 eixos: eixo de prevenção, eixo de tratamento e cuidado e de reinserção social. Esses 3 eixos que eu coloquei como principais e coloquei de maneira diferenciada, na verdade, eles estão permeados, estão sempre ao seu lado a pesquisa e a avaliação, como também governança, gestão e integração. Para que os senhores entendam o nosso trabalho, é importante entender onde nós estamos localizados. Então, ao contrário do que muitos pensam, alguns podem pensar, nossa, nós estamos na prevenção. Não. A prevenção hoje, ela está sob os cuidados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso politicamente estruturado, através de normas, através de resoluções, do CONAD, tá? Então, hoje, a prevenção está sob os cuidados do Ministério de Justiça e Segurança Pública. A prevenção, imagine que ela se divide em 2 vertentes. A primeira vertente, aquela que busca diminuir a oferta das drogas. Então, essa vertente está ligada muito ao trabalho policial. Por outro lado, a prevenção tem uma outra vertente, que é a educacional, que essa busca diminuir a demanda pela droga. E aí a educação tem um papel fundamental nisso. Tá? Esse eixo encontra, volto a repetir, sobre a tutela do Ministério de Justiça e Segurança Pública. O segundo eixo é o tratamento e cuidado. E aí nós temos 2 grandes ministérios que estão responsáveis por esse eixo. Primeiro, no âmbito do tratamento, o Ministério da Saúde. Segundo, no âmbito de cuidado, que também não deixa de ser um tratamento, mas não um tratamento médico, né? Mas no âmbito de cuidado, aí nós entramos. O Ministério de Assistência Social está no âmbito de cuidado. Dentro dessa política nacional sobre drogas, está localizado o DEPAG. E um terceiro eixo, que é a reinserção social, muito importante para a execução da política nacional sobre drogas, é a preocupação de como que esse indivíduo, ele que está num lugar, que eu diria, de vulnerabilidade, numa situação de vulnerabilidade social, como que ela buscará, como que o Estado vai tratá-lo para ser reinserido na sociedade novamente. Como que ele vai ser novamente parte da sociedade, seja numa vertente social, econômica, né, em todas as vertentes da vida. E a política nacional desenha que esse eixo está também sobre a tutela do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Hoje estamos desenhados dessa forma, só que todos esses 3 eixos vêm permeados pela pesquisa e pela avaliação. E é justamente no eixo de cuidados, permeado pela pesquisa e avaliação, é que nos encontramos. Então, para que os senhores conheçam um pouco mais da política, a política está estruturada dessa forma. A União, os estados, os municípios, e quando se diz estados, inclui-se Distrito Federal, né? Eles são executores da política sobre drogas no país hoje. O que nos interessa mais é conhecer por dentro a União. Aí nós temos os principais atores: Ministério de Justiça e Segurança Pública, Ministério da Saúde, com a rede RAPS, Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, né? E tem 2 órgãos que não tão conhecidos quanto esses ministérios, que é o CONAD, né? O Conselho Nacional, que cria normas,
e regulamenta e tem a responsabilidade de colocar todos esses outros entes trabalhar de maneira harmônica dentro de uma política nacional sobre drogas. E, por fim, o SENAD, a secretaria que pertence ao CONAD. Entrando agora para dentro do nosso ministério, é interessante que os senhores também conheçam um pouco da nossa estrutura organizacional. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está estruturado, primeiro, com a pessoa do ministro, segundo, a Secretaria Executiva, e aí vem o nosso departamento, o DEPARTE. Então, hoje nós estamos estruturados dessa maneira. E dentro do nosso departamento, nós temos duas coordenações gerais. Uma coordenação geral de planejamento e avaliação e uma coordenação geral de articulação de projetos estratégicos. E duas coordenações específicas. Bem, toda a nossa execução, enquanto gestores da política pública, ele está previsto no PPA do governo federal. Tá? E o governo federal prevê o programa de cuidado e acolhimento de usuários dependentes de álcool e outras drogas. E dentro disso destaca a necessidade de apoiar a estruturação de projetos, serviços voltados para o atendimento e o acolhimento do usuário de drogas, dependentes de álcool e também outras drogas. E seus familiares também se incluem dentro desse projeto. E assim introduzir melhorias de gestão da política de substâncias ilícitas e ilícitas. Hoje, o MDS atua junto com as comunidades terapêuticas, nós não temos um censo que nos traga, de fato, quantas comunidades terapêuticas existem no país, e é uma necessidade que nós temos, né? Mas, atualmente, o MDS atua com 373 comunidades terapêuticas e atende cerca de 10 mil pessoas que estão sendo atendidas por esse projeto. Então, quando o PPA traz que tem que introduzir melhorias de gestão pública, esse TED vem muito para colaborar com isso. Hoje nós desenvolvemos software para poder ajudar essas comunidades a gestar as suas atividades. E a gente chama de CCT, é um Sistema de Gestão das Comunidades Terapêuticas. Ainda falando dos normativos, tem o planejamento estratégico. Então, as nossas metas estão em ampliar o número de acolhimento dentro de entidades de comunidades terapêuticas, capacitar pessoas na temática de álcool e outras drogas, realizar estudos e pesquisas com foco na avaliação da política de acolhimento de pessoas dependentes de álcool e outras drogas. E é justamente aí que entra o TED e também entra o DEPAD. Hoje o DEPAD ele tem uma competência para assessorar o ministro quanto à execução das ações de governo no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Então, como todos sabem, né, nós estamos dentro do Ministério de Assistência Social e aqui é desenvolvido várias políticas de combate à fome, política de reinserção social, de inclusão das pessoas em atividades de emprego e renda. Então, a política desempenhada dentro do Ministério ela é muito ampla. Só que o nosso departamento tem a competência de auxiliar o ministro dentro das ações relacionadas à política sobre drogas. E, para isso, no ano de 2023, o presidente Lula criou o nosso departamento, criou uma estrutura regimental dentro desse ministério, aí voltado a atender a este público. Em períodos anteriores, houve tempo que essa política já esteve dentro do Ministério da Justiça. Houve tempo que essa política passou também pelo Ministério da Saúde. Mas hoje tem o entendimento que que estamos falando de cuidados de pessoas e de pessoas em situação de vulnerabilidade. Devido a isso, nada melhor do que o Ministério de Assistências e Desenvolvimento Social
para poder atender melhor esse público. Trouxe alguns normativos para que os senhores conheçam. Neste momento, eu acredito que todos já conhecem boa parte desses normativos, e aqui se encontra de maneira resumida. Então, as nossas atividades elas estão alinhadas, né, com o planejamento estratégico do nosso ministério. Então, hoje nós estamos incumbidos de fazer estudos, pesquisas, capacitação, e isso por meio também de contratos, repasses, monitoramentos, fiscalização, e agora, a partir desse ano que vai iniciar, nós faremos a certificação SEBAS. Mas é um produto que está ligado ao nosso TED, né, em termos de execução descentralizada. No entanto, para essa equipe que está sendo formada hoje, talvez não seja tão interessante conhecer SEBAS hoje, né? Mas o ano que vem, sim, será interessante. Aqui uma contextualização rápida, né, dos atendimentos feitos pelo departamento. Então, o DEPAD buscou, no ano de 2023, estabelecer políticas públicas efetivas de apoio, acolhimentos, voltadas aos usuários dependentes químicos e seus familiares. Serviços de apoio e acolhimento são prestados em regime residencial, transitório, de caráter exclusivamente voluntário. São feitos pelas entidades que integram o Sistema Nacional de Políticas Públicas, o SISNAD, a partir de uma abordagem intersetorial, interdisciplinar e transversal. Eu faço uma pequena pausa para chamar a atenção sobre essas palavras que se encontram negritadas. É importante ter uma atenção, porque essas são palavras que caracterizam o acolhimento que hoje é executado por meio do DEPAD e em apoio às entidades de acolhimento. Esses acolhimentos eles têm regime residencial e transitório. O residencial, ele traz a ideia de família, traz a ideia de cuidado de si no seu dia a dia, de que as pessoas têm que se voltar a cuidar de si e do ambiente em que ela vive. O caráter de ser transitório quer dizer que elas não podem ficar para sempre em tratamento, apesar de nós sabermos, e é sabido de todos, que não existe cura, né, para quem é dependente químico. No entanto, temos que ter um certo cuidado para que não haja institucionalização dessa pessoa. A pessoa sai de uma dependência e acaba criando outra, que é uma dependência institucional. Então, por isso a palavra transitório negritado. E a voluntariedade. Aí temos normas, temos regras, temos regimentos que dispõem sobre a voluntariedade da pessoa. Hoje, existe uma compreensão de que para as pessoas que não têm problemas graves, mentais, elas têm que trabalhar voluntariamente. Ela tem que fazer parte do programa de maneira voluntária. Ela não pode ser de maneira involuntária. No entanto, existe o instituto da pessoa poder ser compulsoriamente levada àquela situação, mas aí é por ordem judicial, já não foge da nossa atribuição. Nosso programa ele trabalha com pessoas exclusivamente em caráter voluntário. Então, foram atendidos mais de 130 mil atendimentos do ano de 2019 a 2023. É um número expressivo, mas ainda é muito pouco devido à necessidade existente no país. Então, e não precisa ir muito longe, nas grandes capitais em especial, a gente observa as pessoas em situação de rua e também em situação de drogadição. Então, por mais que pareça não ser um número grande, a nível nacional é um número pequeno. E existe a necessidade de ampliar isso, como está previsto no Plano Estratégico Institucional do MDS. Então, aqui já está desatualizado, existem 340 entidades de acolhimento, hoje está 373, tá? Mas ainda estamos trabalhando para chegar ao que nós tivemos já no ano 2023, que foi mais de 600 entidades. Deixa eu olhar aqui o relógio.
Perfeito. O público-alvo é importante conhecer. Hoje, nosso público-alvo, a maioria, a ampla maioria, é gênero masculino, né? Mas temos também gênero feminino e mães nutrizes. As mães nutrizes, elas representam um percentual muito pequeno. No entanto, o departamento, este ano que se passou, nós fizemos o edital 08 de 2023, no qual nós priorizamos a contratação de entidades que prestavam atendimento ao gênero feminino e mãe nutriz, né? Porque são uma minoria, mas entende-se que esse público precisa de uma atenção diferenciada. Ainda completando a relação de público, uma inovação que o edital trouxe é a não contratação de vagas para acolher adolescentes. A não contratação de vagas para não acolher adolescentes não quer dizer que vocês não possam encontrar um adolescente dentro de uma entidade. Porque a gente ainda fala, pô, mas como é que esse adolescente vai estar dentro da entidade, Osmar, se não foi contratado financiamento de vagas para ela? Existe o instituto do juiz poder mandar de maneira compulsória. Então, aí foge da nossa política. Se o juiz mandar de maneira compulsória, obrigatoriamente a entidade obedece. Então, eu peço que os nobres colegas monitores, quando forem a campo, quando verem um adolescente, desperte o interesse. Busque saber como que ele entrou, como é que ele está ali. Qual foi a porta de entrada? Ele entrou de maneira voluntária? Ele entrou de maneira compulsória? Porque é do interesse nosso saber se ele está lá involuntariamente ou está de maneira compulsória. Bem, e como que nós chegamos até aqui? Nós chegamos aqui agora, e isso eu estou falando agora de nós todos, fechando um pouquinho, né, da política como um todo e entrando mais sobre nós mesmos. Nós chegamos aqui por meio de um TED. Então, hoje, eu faço parte do TED, assim como os professores estão fazendo parte desse projeto, né? E assim como os monitores também estão fazendo parte desse projeto. Então, eu achei interessante, professor Fourier, também falar um pouquinho do que é o TED, para que as pessoas entendam. Então, as pessoas precisam saber que o TED não é um contrato com a iniciativa privada, não é um contrato com uma empresa. O TED só é permitido fazer entre órgãos da administração pública federal, ou seja, o MDS está fazendo juntamente a UF. No entanto, ela pode se usar, sim, da iniciativa privada para executar isso, tá? Mas tem regulamento próprio para isso. Dentro do TED, foi desenvolvido, foi pensado 3 produtos. Então, esse termo de execução descentralizado, ele busca consultoria, pesquisa e assistência para subsidiar o departamento, né, nos monitoramentos das atividades das entidades de acolhimento. E o segundo momento, talvez o ano de 2026, né, também na certificação das entidades atuantes em álcools e drogas. Então, e aqui foram desenhados 3 produtos. E esse momento ele está dentro do produto 1, esse momento de formação, que é o monitoramento de contratos, termos de fomento, termos de colaboração firmado com as organizações de sociedade civil e convênios também firmados com os estados. Também dentro do produto 2, porque esse é o momento que nós vamos coletar algumas informações para subsidiar uma pesquisa diagnóstica, que é uma necessidade existente. Então, o MDS não faz pesquisa. O MDS não tem competência para isso. O MDS executa algumas políticas importantes para a sociedade, mas quem faz pesquisa são as universidades. Então, nós buscamos na UF uma parceira para fazer esse levantamento e essa pesquisa. Então, só para que os colegas entendam, hoje esse departamento ele trabalha com contratos de acolhimento, né? E o que é contratos de acolhimento? Na verdade, contrata vagas dentro das instituições que já oferecem esse trabalho à comunidade, à sociedade. Então, o governo federal analisa de maneira documental essas entidades
e faz contratos de vagas com elas. E aí reserva no máximo 50% daquilo que ela oferece para a sociedade. Um mínimo de 10 vagas. Também ela gesta os termos de fomento. E eu digo assim, ela administra os termos de fomento porque o recurso não sai de nós. O recurso ele vem do legislativo. O legislativo é quem demanda esse recurso. Só que para executar ela passa por nosso departamento. Isso, sistemas de fomento direcionado às entidades de acolhimento. Também os convênios, os termos de colaboração e, por fim, a certificação SEBAS. Aqui algo interessante, só para todos ficarem sabendo, que a UF, ela participou de uma seleção. Ela não chegou aqui por chegar, ela chegou devido a uma seleção que foi dividida em 3 etapas. Etapas de habilitação, etapas de classificação e etapas de seleção de propostas. E aqui uma coisa mais interna, mas pertencente à UF, é dizer que dos 40 pontos máximos que poderiam chegar, os nobres professores requereram 40 mesmo, né? No entanto, eles passaram em primeiro lugar com 35 pontos, atendendo a todos esses requisitos. Trabalhar em rede com várias regiões do país, né? Ter projetos realizados dentro do governo federal, isso em âmbito nacional, como também em âmbito regional, e foram objetivamente pontuados. E é importante destacar que o segundo colocado chegou a 28 pontos, muito distante do que a UF conseguiu. Então, aqui foi analisada a capacidade de atuação em rede, de dar respostas rápidas e de exercer um trabalho de maneira mais econômica, tendo pessoas em várias regiões do país para poder executar essa política. Foi avaliado o know-how através do item 2, 3 e 4, que se tem a expertise que se tem em desenvolver projetos. E 5, 6 e 7, avaliado o corpo de docente, através de suas publicações. E foi assim que chegou em primeiro lugar. Então, aqui, algo que talvez os professores não saibam, que é algo interno nosso, aqui do DEPAD, mas uma coisa que foi muito observada foi a pluralidade na formação acadêmica dos professores que compõem a rede. E, com isso, buscou-se enriquecer ainda mais o resultado dessas pesquisas que serão levantadas. Então, são pesquisadores, começar pelo professor Marco, né? Estatístico, matemáticos, antropologia, direito. Então, são muitas formações que compõem essa equipe tão qualificada que a UF hoje tem. Aqui, professor, só para a gente, a título de organização, foi feita uma estrutura da equipe executora do TED aqui em Brasília. Então, só a título de organização, hoje aqui está o departamento, tem uma coordenação geral do TED, né, para trabalhar em favor do TED, uma coordenação de contratos, aí a nossa colega Janaína está presente, né, de convênios e de SEBAS, além de especialistas e analistas. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Osmar. Agradeço aí a gentileza. Vai ter outra, a fala da Viviane, concorda, Osmar? Isso. Isso, Viviane. Seja bem-vinda, tá? Viviane Araújo, fique à Obrigada. vontade. Agradeço. Eu vou compartilhar a tela. Bom, primeiramente, é um prazer, né, estar aqui hoje fazendo parte dessa equipe. Quero agradecer em nome do diretor Sâmio, né, e de toda a equipe do DEPAD, né, essa parceria, né, com a UF e dizer que a gente está muito animado, né, com o empenho de vocês, né, principalmente, né, a gente viu desde o primeiro momento quanto vocês estão empenhados, né, e nos
nessa parceria, então a gente fica muito feliz e muito animado com os resultados, bons resultados com certeza virão, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, vou falar um pouquinho sobre a fiscalização, vou tentar ser breve, né, porque acho que vocês já estão aí nessa capacitação, nesse treinamento, né, mas antes de mais nada, quero me colocar à disposição, né, de todos os fiscais, de toda a equipe, né, de qualquer dúvida, né, se houver no decorrer, né, das fiscalizações, né, a gente está à disposição aqui para sanar, né, e para deixar esse trabalho aí bem redondo, tá bom? Então é isso, vou compartilhar aqui minha tela, vamos ver se vai dar certo. Só um minuto. Estão vendo aí? Perfeito, perfeito. Ouvimos bem, vemos bem. Ok. Vamos lá. Então, né, nós do Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento, atuantes em álcool e outras drogas, né, DEPAD, ficamos responsáveis pela fiscalização, né, que nada mais que ir lá nessas instituições que temos contrato, né, e verificar a situação para garantir, né, a qualidade do serviço prestado e o cumprimento do contrato para assegurar que do interesse público e a proteção dos acolhidos, né? Então, a gente vai lá averiguar, né, se está tudo ok, se está tudo correto, ver se as instituições estão, de fato, cumprindo, né, com aquilo que ela nos falou, né, no momento da contratação, né, da habilitação das novas entidades contratadas, para ver se está tudo ok. Então, esse é o objetivo, o grande objetivo da fiscalização, né? A finalidade é verificar a garantia dos direitos dos acolhidos, né? Que esse é um ponto, assim, principal, né? Está todo mundo muito preocupado com essa questão dos direitos dos acolhidos, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito atento a isso, né? Além de avaliar o programa terapêutico, né, e o atendimento, e conferir o desempenho profissional e a adequação das instalações, né, que também é primordial ver se o mínimo, né, de dignidade que esse acolhido tem dentro dessa instituição. E muito importante falar, gente, que assim, além, né, de recomendar essas medidas corretivas, né, ver se está tudo ok, o fiscal vai na instituição não de caráter, né, para punir a instituição, não, a gente gosta que as instituições nos vejam, né, como parceiros, e a gente vai na instituição a fim também de tirar as dúvidas, né, oferece orientação para essas entidades, né, promove a capacitação, porque quando a gente chega lá, às vezes tem muita mudança de funcionário, né? Às vezes tem um que ele não conhece muito bem, não sabe como desenvolver ali certa tarefa, por exemplo, prestação de contas, questão de documentos, essas coisas. Então, a gente chega na instituição, né? Além de averiguar tudo isso, a gente orienta, né? Se tem alguma coisa que pode ser melhorada, né? A gente orienta essa instituição também, né? E põe eles para que percebam que somos, né, não está indo lá só para punir, né, está indo também para orientar e que somos parceiros das entidades também. A fiscalização ela é fundamentada, né, nessas normativas e legislações, né, que provavelmente vocês já devem estar aí familiarizados, que é a RDC 29/2019 da Anvisa, a resolução do CONAD, a Lei 8666, a Lei 11.343, o Decreto 9.761 de 2019, o edital do contrato, né, e a Portaria 926 de 2023 do MDS. Foi feito um acórdão, né, com o TCU, que recomenda que o MDS adote mecanismos para aprimorar a fiscalização sobre as entidades contratadas de maneira que seja suficiente e abrangente, né. Então, é isso que o Osmar acabou de falar, né,
sobre esse acórdão, e aí, por meio desse acórdão, foi firmado, né, o termo de execução descentralizado, o TED, né, que foi firmado para subsidiar a fiscalização, viabilizando pesquisas destinadas ao monitoramento das entidades contratadas em parceria com o DEPAD. Então, nós já tivemos, né, um TED firmado com a FMG, né, que finalizou agora, e agora com a UF, né. A fiscalização, ela pode ser realizada tanto por um fiscal do departamento, né, designado por portaria. Atualmente temos 3 fiscais aqui no DEPAD, designados por portaria, que podem ir lá na instituição para fiscalizar, ou por um fiscal habilitado por meio do TED, né, que são vocês, no caso. As diretrizes que tratam essa portaria têm como objetivo estabelecer critérios e regulamentos quanto aos procedimentos para fiscalização dos serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. Então, essa portaria reuniu, né, todos esses critérios, né, fundamentada naquelas normativas e leis que eu falei lá anteriormente, né, e lá é o parâmetro que nós temos, né, para verificar na instituição se está tudo ok. Os procedimentos da fiscalização, né, a gente tem primeiro o roteiro da fiscalização, né, que lá fala tudo que a gente tem que olhar, né, todas as questões, toda a documentação. A gente avalia a estrutura física e organizacional da entidade e, primordial, né, a conversa com os acolhidos. É por meio dela que a gente vai ver, né, a perspectiva, né, de acolhimento, de fato, da instituição. Então, é muito importante essa conversa com os acolhidos. A fiscalização, ela pode ser realizada de forma presencial ou remota, né? Na época da pandemia, a gente viu essa necessidade, né, de fazer a fiscalização de forma remota, por meio da plataforma Teams, que a gente liga para a instituição, mas a remota, ela não é uma fiscalização, assim, às vezes fica mais difícil de observar alguns detalhes mais importantes, como a estrutura física, né? Então, a gente deixa a remota para alguma questão muito específica, para ver a questão se os acolhidos estão todos lá na instituição, né? Algum caso específico, assim. Então, aqui, a melhor mesmo é a de forma presencial, que o fiscal vê de fato, né, lá em loco, toda a realidade da instituição. Depois de feita a fiscalização, né, é feito o relatório, né, de fiscalização, que é enviado para a instituição até 30 dias, né, depois da fiscalização, e a entidade tem 10 dias úteis para responder, ou 5 dias úteis em casos de irregularidades graves. Agora, eu vou falar aqui rapidamente, assim, sobre os principais pontos de atenção que a gente deve ter lá no momento da fiscalização, né? Que o fiscal deve estar mais atento e relatar, né? De fato aqui, porque isso aí é um potencial agravante, né? Para a gente ver qual a decisão que iremos tomar aqui. Então, vou começar pelos mais leves, né? Que é reter os documentos pessoais dos acolhidos, né? O não preenchimento, a falta de atualização do PAS, né? Que é o Plano de Atendimento Singular, equipe multidisciplinar incompatível, infraestrutura inadequada, a gestão da medicação, né? Ausência de mecanismos de queixas e sugestões, restrição de chamadas telefônicas, qualidade da alimentação, né? Ausência de encaminhamento à rede, normas de vestimentas e privacidade, venda de produtos em vias públicas, cobrança indevida de valores, a gestão do sistema SIS-CT, né? Que é desligar o acolhido quando ele sai da instituição, né? Duplicidade de acolhimento, violação dos direitos humanos, né? Permanência involuntária, a prática indevida de castigos, trabalho forçado e exaustivo,
agressão, tratamento não humanizado e os acolhidos que sofrem de doença mental grave, né? Então, a gente já sabe que não é uma clínica, né, de internação, os acolhidos estão lá de forma voluntária, então, acolhido mental grave não pode estar lá, né, aquela pessoa que ofereça riscos, né, tanto para ela quanto para toda a comunidade. E os fluxos, vou falar um pouquinho só do fluxo, né? Depois que é identificada uma irregularidade, né? Depois que a gente faz a fiscalização, faz o relatório, e se for identificada uma irregularidade grave, né? A gente faz a abertura do processo administrativo sancionador, né? A gente encaminha para a instituição, ela manifesta a sua defesa, né? Volta para o departamento, que vai analisar esse recurso, né, e vai decidir se vai acatar ou não, né, se não acatar, a instituição ainda pode entrar com um recurso hierárquico, né, para mudar essa decisão, é encaminhado para a Secretaria Executiva, né, que vai decidir e depois vai finalizar esse processo, tá? Só para falar um pouquinho do desfecho, né, dessa fiscalização. Se não tem uma irregularidade, né, grave, a gente vai só fazer esse relatório, né, e colocar ali, identificar, né, o que deve ser feito, algum reparo, alguma coisa, orientar, né, solicitar e que faça esse reparo, a instituição manda para a gente depois, né, o que foi feito, né, o que foi solicitado e finaliza esse processo também. E as medidas, né, e sanções que podem ser aplicadas são as sanções de advertência, multa, suspensão de licitação e impedimento de contratar, e dependendo também da gravidade, pode finalizar em uma rescisão contratual. Essas penalidades são registradas no SICAF, né, que é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, e aplicadas conforme a Lei 8666. Finalizo aqui a minha apresentação, fico à disposição de vocês, né? Qualquer dúvida que tiver. Falei de forma assim mais simplificada e, né, abreviando mesmo. Até o Reinaldo me falou que, né, que vocês já estão em treinamento, mas estou à disposição se quiserem saber de mais alguma coisa, né, fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Fuli. Havia caído só para mim? Para todo mundo. Vamos lá, Fuli. Está me ouvindo, Reinaldo? A Janaína vai falar? A Janaína quer falar? Não, ela vai só acompanhar. Estou aqui só aprendendo também, me acompanhando. Ok, Perdão, caiu para mim aqui. Caiu. Estava falar, voltou para todo mundo aqui, só tinha caído para mim. Só para você. Voltou, só para você. Ok. Viviane, você já concluiu? Sim. Concluir. Se quiser que eu fale alguma coisa aí específica, aprofundo mais em algum assunto, pode ficar à vontade. O Reinaldo tinha me passado que era uma coisa assim mais superficial mesmo, né? O pessoal já está em treinamento, já está em todo mundo craque na fiscalização. O Victor chegou aqui em Brasília, né, com a lição de casa super feita, então eu tenho certeza que o pessoal está super bem treinado. A gente está sempre em contato, ele tirando as dúvidas e eu passo para ele. Mas fico aqui à disposição de vocês se quiserem perguntar alguma coisa específica, né? Porque acho que as dúvidas vão surgir lá no momento da fiscalização, né? Porque não é uma coisa rígida, né? A gente tem ali as normativas, tem o relatório que a gente vai preencher, mas cada instituição é única, né? Cada instituição tem as suas particularidades. Então pode acontecer, né, de alguma coisa ali ficar em dúvida, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo está sendo muito bem treinado e vai tirar isso de letra. Mas fica à disposição se quiser fazer alguma pergunta específica, fiquem à vontade.
Eu Quer gostaria, falar, sabe, Renato? Viviane, vai falar você? Não, não, Gostaria só perguntando se você ia falar. que você está com o seu horário já quase estourando, Viviane. Gostaria que você falasse um pouco das exceções, né? Assim, um plazinho rápido para ele das exceções, que são aqueles casos raros que a gente pode vir a se deparar lá na frente, né? No processo de monitoramento. Bom, vou falar dos que pode ser que aconteça sempre, que gere um potencial problema aí, né, para a instituição, né? Enfim, eu coloquei ali os pontos de atenção. Vocês querem que compartilhe de novo essa tela? Ou não tem Não só, necessidade? mas a sua vivência mesmo, né? Como você que tem a experiência aí, mas como uma colocação para que eles possam espelhar esse ponto de exceções, né? A sensibilidade acostumada com o campo, né? Com quem está acostumado com a prática. Acho que é isso que o Reinaldo está pedindo. Igual aquela ida nossa lá, Viviane. Aquele olhar, aquele critério, saber ouvir, saber observar, e essas exceções Uhum. conseguir encaixar, inclusive, o discurso das pessoas, né? Acho que é esse o Isso. ponto. Acho que, primeiramente, o fiscal deve chegar na instituição, assim, né, livre de qualquer preconceito, né? Porque ali a instituição recebe pessoas de todas as classes, níveis sociais, escolaridade, orientação sexual. Então, ficar atento a esse olhar, né? E perceber, de fato, o tratamento dele com os monitores da instituição, né, a equipe da instituição, para ver se de fato, né, eles estão ali de forma voluntária, né, querendo, e se aquele tratamento de fato está sendo satisfatório, né. Na fiscalização, existem muitas dúvidas, tanto da instituição, né, acho que tem que ter, o fiscal que chega tem que ter aí um pouco de jogo de cintura, e chegar na instituição preparado para as dúvidas, tanto da comunidade, porque eles têm, né, e dos acolhidos também, porque chegar lá, vocês viram aquele dia, né, chegar eles vão perguntar sobre os benefícios, se ele tem direito a isso, se tem direito àquilo, né? Tá faltando tal coisa. Então, ficar atento a essas coisas básicas, né, que a instituição tem que oferecer, né, e garantir para esse acolhido. Uma questão assim que a gente verifica, assim, a questão dos familiares, a entrada e saída de pessoas, questão de porque já teve caso de uma instituição, por exemplo, muito grande, de uma área muito grande, que tinha 120 acolhidos, por exemplo, que acontecia ali a entrada de substâncias ilícitas por meio de familiar que ia visitar, essas coisas. Então, ficar atento a essas coisas, não perguntar assim diretamente, mas ter esse olhar crítico para isso também, né? Porque ver cada acolhido, ver a situação dele, né? Porque às vezes vai ter um acolhido que está ali há pouco tempo, né? Outro acolhido que está mais tempo, vai ter uma diferenciação, né? Um está mais gordinho, outro está mais magrinho, né? Então, ter esse olhar, essa diferenciação, né? Olhar mais crítico sobre isso também. Outra coisa que a gente fala muito também, ter esse jogo de cintura para ouvir o que os acolhidos estão falando ali no momento da roda de conversa e ter o discernimento de ver, né, o que de fato está acontecendo, ou se ele está inventando, às vezes até mesmo para prejudicar a instituição, ou porque ele não quer estar ali, quer ir embora. Então, às vezes, acontece isso, né? Tem lá, todo mundo tá elogiando tudo, e tem um que está, né, apedrejando ali a fim de prejudicar a instituição. Então a gente tem que, ou o contrário também, né? Às vezes está todo mundo reclamando e a instituição tem lá um advogado falando bem da instituição, né? Então a gente tem que ponderar
esses pontos, né, ver de fato, né, qual que é a realidade. E ver, assim, a questão, por exemplo, como eu falei, o mínimo de dignidade, né, dos acolhidos, questão da alimentação é muito importante, né, ver se ele tem, a instituição oferece o básico, né, para esse acolhido se alimentar ali com pelo menos 4 refeições, ver se está disponível, oferecer os itens básicos de higiene, né? A instituição tem que fazer isso. E o trabalho, né, exaustivo, a instituição lá tem a sua rotina, né, tem o seu trabalho que o acolhido tem que fazer, tem as suas regras, né, as suas normas, e é importante a gente deixar bem claro que quando o acolhido chega na instituição, ele aceita, né, as normas e as regras da instituição. E às vezes a gente vai conversar e tem uma pessoa reclamando, né, de uma coisa que está ali muito óbvia, que está nas regras, né, e aí a pessoa questiona aquilo, né, então, assim, regras acho que tem em todo lugar, né, e eles estão ali para isso mesmo, né, para reaprender a conviver, e isso é necessário, mas a gente tem que ficar atento aos abusos, né, se há excesso, se há abuso, né, um trabalho exaustivo, em um horário, né, que está prejudicando, ficar atento a essas coisas. Deixa eu ver mais alguma coisa que... Ficar atento, assim, que é a questão das vagas, né? Que isso também é muito importante. O pessoal hoje está mais esperto, né? Por conta das próprias fiscalizações que foram feitas. Mas isso é uma questão muito importante, de fazer a chamada dos acolhidos, e verificar se de fato todos estão lá, né? Porque isso aí vai gerar uma glosa depois, né? E dependendo, às vezes tem instituição, já teve, né? Tem 20 acolhidos, 15 não estavam lá, né? Há muito tempo, né? Então, assim, isso é um fator muito importante de ser visto também. E sempre registrar, né? Sempre registrar qualquer irregularidade que vê, anotar essa questão, se o acolhido não está, anotar o nome, anotar a data de saída, né? Que pega lá na documentação. Às vezes os próprios acolhidos já sabem a data certa que fulano saiu e já anota lá e vai buscar na pasta, né? Que mais? Deixa eu ver. Questão da doença mental grave, né? Isso, tanto a doença mental como a fisiológica também, né? A instituição, ela não pode ficar atenta à avaliação médica, né? Que cada acolhido tem que ter, porque o acolhido, de fato, ele não pode estar na instituição, né? E oferecer algum risco para ele ou para a comunidade toda, né? Da mesma forma que um doente mental não pode estar lá, uma pessoa que esteja com tuberculose, por exemplo, né? Também não pode. Então, ficar atento a essas questões. E é isso. Vou falar uma questão só sobre a mãe nutriz, tá? Que às vezes o pessoal tem dúvida. Nas instituições que tem mãe nutriz, tem que ter a vaga e tem que ter um bercinho lá para o neném nascer, né? Então, o que é vaga mãe nutriz? A mulher, ela pode estar gestante, né? Na instituição, e a partir do momento que é acolhido, que o neném nasce, ela passa automaticamente para a vaga de mãe nutriz, né? A partir do primeiro dia de vida, e ele pode ficar, né? Esse neném, ele pode estar inserido nessa vaga até ele completar 1 ano de idade, tá? Então é importante falar sobre isso, porque às vezes, né, tem criança maior, alguma coisa assim, vaga de mãe nutriz e não pode, tá? E tem que ter todo o amparo para receber essa criança também. Mas, assim, basicamente isso, assim, eu falei sobre os pontos principais, né?
É, mas é ficar atento a todas essas questões, né, que envolve a violação de direitos, né, chamada telefônica, visita familiar, né, ver a questão dos documentos pessoais, a instituição ela não pode ficar com os documentos pessoais dos acolhidos, mas se o acolhido quiser que a instituição guarde, né, ela tem que ter ali um documento que autorize, né, a guarda dessa documentação. Então, são esses pontos, assim, a gente vai vendo, assim, né, cada um a gente é único, né, tem umas coisas que a gente vê mais, outras coisas nem tanto, o pessoal já está mais esperto nessas questões todas. No início a gente viu mais problemas, né, no início das fiscalizações, mas acaba disseminando as informações, né, e com as capacitações que a gente vem fazendo com as instituições também, né, eles vêm aprendendo o que pode, o que não pode, o que tem que ser feito, né, mas no mais é isso, assim, né, chegar na instituição, é, deixar bem claro que somos parceiros, né, que a gente não está lá para prejudicar ninguém, né, a nossa função é orientar, principalmente, né, ver se eles estão fazendo nada mais do que eles têm que fazer, né, do que está ali no contrato, tudo, e anotar, né, especificar, identificar qualquer irregularidade que tenha. E é isso, eu combinei Viviane, com o Vitor, Eu, pode falar. eu não, poderia pode concluir. complementar um pouco, professor? Pode, claro. Pode terminar, Viviane. Não, eu só falei, depois eu quero ajustar com vocês como que esses relatórios vão chegar para a gente, mas assim, eu combinei com o Vitor, tinha falado com ele, que se houver qualquer uma dessas irregularidades, né, de já comunicar imediatamente com a gente, né, até informalmente mesmo, né, via WhatsApp, sei lá, qualquer coisa, antes do relatório ficar pronto até, né, para não correr o risco de acontecer de 3 meses, 4 meses depois, né, chegar o relatório para a gente com uma infração grave, né, e aí a gente já ter perdido esse objeto e não poder fazer muita coisa com essa instituição, né, ficar complicado. Ô, Pode Viviane, nós falar, Osmar. alinhamos aqui no grupo, só antes de passar para o Osmar, perdão, Osmar, nós alinhamos aqui um protocolo no nosso sistema exatamente para essas excepcionalidades, tá? E qual que é a mecânica que a gente está fazendo aqui, Viviane? Ontem nós fizemos um treinamento, pegamos hoje muito esse viés de vocês da experiência no campo, e agora, no início de janeiro, nós vamos ter um terceiro treinamento, né, que vai ser bem prático, já com esse formulário, esse DIPAR que nós estamos fazendo, dele na forma digital, que é a construção que nós estamos fazendo aqui, uma ideia extremamente oportuna do Reinaldo, né? A gente não perder o quali da informação qualitativa no formulário, que nós vamos tratar em forma notas técnicas, mas nós estamos construindo aqui exatamente esse protocolo da exceção da questão de você colocou de ponto de atenção desse algum risco de descumprimento grave, nós já vamos ter um protocolo para acionar imediatamente o Ministério que você e o Asmar fizeram para nós quando fomos aí, de coisas, situações que aconteceram no passado, e fizeram a fiscalização, detectaram, antes de informar o Ministério, tinha uma denúncia depois na televisão. Então, isso vai ter um alerta dentro do sistema, vai explodir para a coordenação do projeto e vai chegar para o Ministério de forma muito rápida, só que com fundamentação, com protocolo de tratamento dessa excepcionalidade aí, um alinhamento, né, Reinaldo, que nós fizemos para dar segurança nessa informação aí. Não sei se o Sim. Reinaldo quer Perfeito. pontuar aqui antes de eu passar para o Osmar. Mas está bem Não, alinhado isso, Osmar, Viviane. Nós vamos detectar lá, imediatamente o Ministério já vai estar sabendo com esse critério protocolo aí. Osmar, meu chefe, fica à vontade. Bem, só fazendo só cooperando, né, um pouco mais, o pesquisador, de modo em geral, ele, ele é um ser curioso,
né? Pela natureza de ser pesquisador, ele quer saber. Então, aí tem uns pontos de atenção, igual disse Viviane, né, que a pessoa tem que despertar essa curiosidade. Então, se você, quando estiver em campo, ver grades, entendeu? Você tem que saber o que está de trás daquelas grades. Tem que ter essa curiosidade de ir lá. Não pode voltar com essa dúvida para quem está aqui, porque nós aqui não vamos saber. Realmente não saberemos. Então, se tem grades, pede para abrir, olha o que está atrás, tá? Se vocês virem menor lá na entidade, busque saber como que ele entrou, porque é possível ter. Então, a entrada e permanência dele precisa saber se é voluntário, involuntário, se é compulsório. Se algum acolhido disser para você, olha, eu fiz venda na rua, tal, então você tem que saber se ele tem financiamento público ou não, se ele tem financiamento da União ou não. Busque coletar essas informações com essa pessoa, né? E às vezes também ocorre, igual vocês viram aqui em campo, a pessoa perguntar algo que não tem nada a ver com o seu trabalho, com o momento. Então, quem já participou de banca, às vezes participa disso, surge uma pergunta que não tem nada a ver com o objeto que está sendo estudado. Então, e eu assim, saibam que vocês não são obrigados a saber todas as coisas. Entendeu? Aquilo que não faz parte do objeto, não precisa saber, tá? E pode atender a pessoa separadamente para não dar tumulto, né? Então, quando alguém estiver querendo tumultuar dentro da roda de conversa, avisa a pessoa, olha, assim que terminar aqui, a gente troca ideia, a gente conversa sobre isso. Então, algumas coisinhas assim. Então, pode chegar em algumas entidades e encontrar a pessoa fumando. Fala, "Putz, mas pode fumar? Sim, pode. Entidades católicas que fumam tranquilamente, entendeu? Então, assim, não tem um problema da pessoa fumar cigarro, tá? Não tem problema nenhum. É interessante saber também que, às vezes, a pessoa fala assim, se teve atendimento médico, psicológico e tal, a entidade tem que dar acesso, tá, a essa rede de saúde, tem que dar acesso a pessoa ter acesso à rede de seguridade social, né? E não necessariamente ter um profissional lá dentro. Então, é interessante também saber disso. Havendo hum, discordância, e vocês vão encontrar isso em campo, né? Discordância entre o grupo que está ali fazendo a roda de conversa, procura observar um percentual das pessoas que estão levantando essas questões, né? Para você ter uma ideia realmente da veracidade, porque a gente vai estar colhendo as informações que estão vindo. Então, se o percentual for pequeno, se o percentual é grande, igual a Viviane já levantou isso, né? Então, se alguém falar assim, olha, eu estou fazendo pagamento à instituição, busque saber se essa pessoa já tem financiamento da União ou não, né? Ou se ela tem financiamento do Estado ou do município ou de algum outro lugar. Então, é interessante saber disso, porque sempre vai alguém falar assim, não, eu pago, a minha mãe paga, ou coisas do tipo. E, havendo pagamento disso, busque junto à instituição, né, um comprovante, né, de que estão realmente sendo pagos. Encontrando alguém com doença mental. Então, o que eu faço? Você encontrou uma pessoa com doença mental? A Viviane já explicou isso, né? Mas você vai buscar saber se tem um atestado médico dele para estar ali. Porque vocês devem compreender que saber a gravidade de uma doença mental não é para nós. Não temos como saber disso. Se a gravidade da doença dele é baixa, alta, média, grave, né? Então, não sabendo isso, o médico é a pessoa habilitada disso. Então, o atestado médico é quem determina, tá certo? Então, por mais que às vezes a gente possa ter as nossas concepções, na verdade é o médico quem atesta ou não atesta, tá? Então, se o médico não atestou que ele tem um problema grave, logo ele pode estar naquele lugar. Então, pequenas atenções só para complementar o que a Viviane disse, tá? E considerando que a Viviane é expert no assunto. E é isso, professor. Obrigado, Osmar. Obrigado, Janaína. Você quer falar alguma coisa, sendo do MDS? Fica à Então, vontade. Não, amigo, tá tranquilo. Aí meus colegas já falaram aí suficientemente bem. Eu estou chegando também, agora estou nessa fase de aprender, de absorver,
Em breve falarei, me posicionarei mais. Aí estou aqui também nessa posição de tomar posse dessas informações. Obrigado. Reinaldo, você ia falar? Interrompi, perdão. Eu ia pedir para o professor Frederico Policarpo, que é a sumidade nesse assunto, né? Até para ele poder colocar aqui as considerações dele, para enriquecer aí esse conteúdozinho, conteúdo final Eu aí para a só, eu gente. só vou pedir um favor, Reinaldo, só antes do professor Policarpo falar, se permitir. Ô, Viviane, nós já estamos indo para o encerramento, eu sei que você tem um horário, é porque no final nós gostaríamos, se o Ministério permitir, de uma foto com vocês junto conosco. Se você puder segurar Isso. só um pouquinho aí, eu vou te agradecer, tá? Professor Não, tá Policarpo, tranquilo, eu desmarquei para não ficar essa correria, tá? Então tá liberado. obrigado. O professor Te Reinaldo agradeço. convidou o professor Frederico, por favor, professor. Obrigado, Reinaldo. Boa tarde a todos. É, Bem, de forma muito rápida, fiquei muito satisfeito também com as informações, né, com o posicionamento do Ministério. Esse destaque, Osmar, que você deu da transparência, né, foi um edital público, eu acho que isso é muito importante, e vai muito ao encontro do que o ministro, né, falou na apresentação da, no dia 17, né, do relatório da UFMG, essa ideia do Ministério querer fazer uma fiscalização e uma certificação muito baseado em evidências científicas, né, nessa atenção aos direitos humanos, enfim. Então, isso, a fala de vocês aqui, eu acho que deixou isso bastante claro, né? E dizer que eu estou muito satisfeito também de participar desse projeto, que, como você falou, Osmar, essa parceria, né, do Ministério com a universidade pública, né, com a UF, no caso, isso daí é muito bom para a UF também, né? A forma da universidade, digamos assim, prestar contas, né? A transferência de conhecimento esse conhecimento científico, acadêmico que a universidade produz, essa forma de colaboração que através do TED é uma forma excelente da gente fazer essa transferência, da gente trabalhar junto, né? Pensando nessa política pública direcionada a essa população aí que precisa de apoio, de acolhimento. Enfim, então, de modo bem breve, eu quero destacar só esses pontos aqui, essa transparência, esse reforço aí de pensar uma política pública com base em evidências científicas, né? Que eu acho que isso que é um ponto muito que vocês estão marcando muito, né? Inclusive com a fala do ministro, né? Então é isso. Obrigado aí pela apresentação de vocês. Obrigado, Obrigado, Reinaldo. professor. Obrigado, Obrigado, professor. professor. Olha só, pessoal, eu sei, né, são muitas informações, e-book distribuído, legislação distribuída, a primeira rodada ontem, a rodada agora. Dever de casa, né, Reinaldo, de estudar muito até o próximo treinamento. Antes de concluirmos, eu gostaria de pedir todo mundo só para tirar, abrir as câmeras, né? A Pâmela Isso. vai fazer aquele registro nosso, obrigado. A nossa Café chegando fotinha. aqui, café chegando, alguém aceita? Ó, vou De Minas até. aqui. Ô, pessoal, dá uma olhadinha, só se está todo mundo na área clara, bem. Ontem eu descobri que eu não saí muito bem na foto, não. Essa foto tem dois significados importantes. O primeiro significado é sempre um marco para nós do que nós estamos fazendo. E o segundo significado é prestação de conta do dinheiro que é nosso, como que nós somos contribuintes, ok? Com transparência aqui o tempo todo. Então, todo mundo fazendo aí, a Pâmela vai tirar uma foto bonita. Pamela. Ela está tirando lá. Gente, eu tô tirando já várias. Sei. Eliane, nós vamos sempre estar disponibilizando aí o material, tá? Para vocês, para ficar à vontade. Pessoal, obrigado aí. Oli, eu acho que você estava mexendo no nariz na hora da foto, hein? Eu vou te denunciar aqui. Eu acho que você fez assim, Ana, que tirou a foto. Pessoal, agradecer a todo mundo para fazer o encerramento oficial. Vou pedir ao professor Reinaldo Azevedo, em nome de toda a comissão executiva, coordenação executiva desse projeto, aí fazer o encerramento dessa segunda etapa de treinamento dessa equipe de monitoramento aqui. Professor Reinaldo, a palavra é para o senhor. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação do Ministério,
da nossa equipe UF, da nossa equipe de colaboradores, tá? A todos vocês, monitores, que estão chegando agora e estão participando desse processo conosco. Muito obrigado aí pela atenção, dedicação e o carinho aí, ok? Enfim, declaro agora encerrado o nosso treinamento de número 2 de monitores para fiscalização nas entidades de acolhimento, tá? Muito obrigado. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo, hein, pessoal? Isso aí, Para pessoal. vocês também, gente. Um ótimo Natal. Obrigado. Feliz Eu Natal. vou falar bom ano novo, porque eu vou Tchau, trabalhar, tchau. vou ver vocês daqui Eu semana também. que vem. Feliz Ano Novo. Bom Ano Novo trabalhando, hein? Tchau, Mas um gente. bom Obrigado. Natal aí a todos. E, gravem o e-book, por favor. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Estamos à disposição. Obrigado. Bom trabalho a todos, tá? Obrigadão. Obrigado, Janaína. Obrigado, professor Frederico. Obrigado, Reinaldo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa tarde aí. Obrigado. Tchau. Obrigada a todos. Professor.